Bom, vamos lá. Vamos dar uma explicação que todo mundo pergunta: o que é o perispírito? Há no homem 3 coisas. O corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio da vida. Segundo, a alma, o ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E terceiro, é o laço que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição desse envoltório mais grosseiro. Se inscreva aqui, deixe seu like, vamos lá. O espírito, ele conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal. O perispírito é de natureza semimaterial. Ele é elaborado a partir do fluido cósmico universal. E como função primordial, o perispírito é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. As principais propriedades do perispírito são plasticidade, densidade, luminosidade, penetrabilidade e visibilidade, sensibilidade, expansibilidade. Vejam que o perispírito ele pode sofrer profundas modificações, algumas graves, como acontece com os ovoides, que temporariamente eles perdem a forma anatômica humana. Outras mudanças, contudo, indicam aquisições evolutivas, como assinala o espírito André Luiz, que disse: tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A existência do perispírito pode ser facilmente comprovada pelos fenômenos mediúnicos. Por exemplo, materialização e fotografia de espírito, e pelos de emancipação da alma. O conhecimento sobre o perispírito ele não é atual, sendo descrito pelos povos da antiguidade. Os egípcios denominavam-no de Ka ou Bai, indicando ser uma forma semelhante ao corpo físico. E de Saul, o espírito propriamente dito. O Ka, afirmavam, reproduzia exatamente os traços do corpo físico, dos encarnados. Os gregos, eles nomeavam o perispírito como corpo etéreo e, com base nos poemas de Orfeu, que acreditavam que nos espíritos atrasados, este corpo ele possuía manchas que caracterizavam as faltas cometidas. Daí ser necessário ao espírito voltar à Terra para depurá-lo. A Cabala judaica, ela denomina o perispírito de Ruá. Os budistas, de Kuma Rupa, os chineses de Ki e os hindus de Mano Maya Kosha. O espírito André Luiz, ele utiliza duas designações
sinônimas para perispírito. É pixocossoma e corpo espiritual. André Luiz admite que há outros envoltórios espirituais além do perispírito, como o corpo mental, citado na sua primeira obra, lá no livro Nosso Lar. Envoltórios esses que são genericamente englobados, pela expressão perispírito da conceituação kardeciana. A informação de André Luiz, ela tem o mérito de nos indicar que o espírito, à medida que ele evolui, né, ele adquire essa vestimenta adequada para atuar no plano onde ele vive. Nós vimos isso muito em muitas obras. Os espíritos da codificação, eles informam que o perispírito ele é de natureza semimaterial, uma matéria mais etérea, se comparada com a do corpo físico, igualmente originado do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando-se de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como nós mudamos de roupa, né? E ensinam também que o perispírito ele é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas, que não se acha encerrado nos limites do corpo como se fosse uma caixa, e que é por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem aqueles diversos fenômenos mediúnicos que a gente vê. E André Luiz esclarece que, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência com a sua estrutura eletromagnética. Algo modificado, por exemplo, no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Claro que está, portanto, que é ele, o santuário vivo, em que a consciência imortal ela prossegue em manifestação incessante além da morte, do sepulcro, formando sutil urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja textura as células noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceral, que está renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e também apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que ele se ajusta. Destacamos nessas informações de André Luiz 2 pontos importantes. O primeiro se refere à alteração que ocorre nos sistemas digestivo e reprodutor.
A segunda é que as células perispirituais, ela tem estrutura coloidal, perdão. O aparelho digestivo, ele sofre alguma redução, uma vez que a alimentação no plano espiritual, ela não é tão consistente como ocorre no nosso plano, aqui no nosso planeta, né? Os desencarnados que não se adaptam a essa realidade, eles são conduzidos pelos agentes da bondade divina, que é os espíritos de luz que fazem parte do plano espiritual, aos centros de reeducação desse plano, onde eles encontram uma alimentação semelhante àqui da Terra. Porém, ela é fluídica, recebendo em porções adequadas, até que se adapte. Ao contrário, o desencarnado ajustado à nova realidade, ele aprende a se alimentar por intermédio da respiração, assim como pela difusão cutânea. O corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, ele nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses químio-eletromagnéticas, auridas do reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. O aparelho reprodutor do perispírito do desencarnado, ele deve manter os mesmos órgãos e estruturas existentes no corpo físico, pois o perispírito é o molde do veículo somático. Entretanto, deve sofrer transformações, pois o impulso sexual é manifestado de forma diferente, da mesma forma que a alimentação se opera diferentemente. E André Luiz também relata alguma coisa, mas ele não se aprofunda no assunto. Ele informa, por exemplo, que a perda das características sexuais que definem, por exemplo, o sexo masculino e feminino, ocorrerá espontaneamente, quando essas almas humanas elas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica. Daí a expressão, anjo não tem sexo. Isso significa que durante muito tempo, os habitantes do mundo espiritual estão definidos como pertencentes a um dos dois sexos, masculino ou feminino. Supõe-se, então, que os espíritos de elevada hierarquia eles não revelem características sexuais distintas, sobretudo quando comparadas às do corpo físico, né? O perispírito, por ser um corpo ainda que semimaterial, ele é constituído de células, unidades microscópicas formadoras de tecidos e órgãos, talvez não tão bem delineadas como ocorrem no corpo físico. As células perispirituais, elas são mais leves e mais maleáveis,
tendo um aspecto que lembra uma substância, tipo uma gelatina mole. Porém, ainda classificadas como elementos materiais. O perispírito, ele pode desaparecer, todo mundo pergunta. Não resta dúvida de que se trata de uma indagação um pouco controvertida e às vezes é muito difícil entender isso, para a qual nós não temos respostas definitivas. O que Allan Kardec informa é que o perispírito ele permanece sempre ligado ao espírito. Entretanto, perante uma análise mais aprofundada, vemos que esta condição é mais especificamente estudada pelo codificador quando se refere ao espírito encarnado. Assim, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois ela reside no espírito. O agente das sensações exteriores, Allan Kardec, por outro lado, informa que no espírito verdadeiramente evoluído há sérias e profundas modificações perispirituais, tornando-o muito diferente do perispírito dos espíritos que são menos evoluídos. Dos espíritos que alcançaram elevado patamar evolutivo, patamar mais alto, o perispírito ele se revela essencialmente modificado, muito depurado, sendo substituído, por exemplo, por um veículo mais sutil. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, ele seria inacessível a toda a sensação dolorosa. E é o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. De onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Isso nos leva a crer que nos espíritos purificados, a natureza do seu envoltório, perispírito, é tão sutilizada, tão etérea, que tem muita pouca relação com o perispírito. Propriamente dito, dos espíritos menos evoluídos. Se o envoltório dos espíritos superiores, ele não tem analogia da Terra, como afirma o codificador, nós estamos indo para esse entendimento, Possivelmente o espírito ele se manifesta no plano espiritual por meio de outro corpo sutil, que seja talvez o mental. É algo para nós pensarmos. Essa é uma pequena introdução, porque o assunto é bem complexo, sobre muitos que perguntam o que é o perispírito. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.